Oi, pessoal, tudo bom? Esse é o Amilty número 4. Eu estou com a Cláudia Woods, General Manager do Uber Brasil. Uma satisfação ter você aqui. Obrigada, Bruno. Ótimo estar aqui com você depois de tantos anos. Cláudia, a ideia aqui é a gente falar sobre um pouco da tua carreira, tá? Falar um pouco do Uber e da Uber. E essa é a primeira pergunta. Todo mundo fica se perguntando se é o Uber ou a Uber. Você espera o seu Uber, mas a empresa é a Uber. Tá, então tá bom. A gente trabalha aí com essa dualidade. Eu confesso que isso foi uma coisa que, no começo, para mim, eu também me referia à empresa como o Uber, e tive que me adaptar, mas hoje em dia já é bastante natural a Uber. Eu, particularmente, tenho uma experiência que a minha esposa, assim que a gente teve a nossa primeira filha, sofreu um acidente de carro, ela ficou sem carro. E era uma época, isso há 7 anos, que o Uber, ou a Uber, salvou a vida dela, porque, na verdade, o que acontecia é que com uma criança pequena, os táxis não paravam e muitas vezes perguntavam para onde ela queria ir e ela recebia um não como resposta. Tá? Nossa! E ela começou, então, a usar muito intensamente o Uber, os Ubers, né? No caso, naquela época eram os Blacks. Isso foi muito impactante assim, na história dela, ela lembra muito disso. Esse tipo de mudança no comportamento, seja do usuário exigir mais qualidade ou mais respeito, ou seja, nos próprios táxis normais passarem a perceber que algumas práticas não poderiam acontecer. Você acha que essa mudança é uma mudança definitiva que o Uber teve no mercado? Deixa eu te fazer uma pergunta antes de eu te responder. Ela hoje tem carro? Ela dirige ou ela abandonou o carro de forma total? A sua esposa? Vendemos um carro, até por conta, né, da disponibilidade de mobilidade que a gente tem aqui agora com o Uber. Sim, sim. E só temos um carro que usamos pouco. Sim, eu acho que isso, eu fiz essa pergunta porque isso acaba sendo um reflexo muito direto do quanto a Uber realmente entrou na sua família, entrou na vida de vocês, né? Eu acho que essa experiência surpreendente, principalmente 6 anos atrás, como você falou, na época ela realmente foi uma coisa extremamente disruptiva. Então, pelos 2 pontos que você trouxe, a disponibilidade, então dependendo de onde você mora, no Rio, São Paulo, em qualquer lugar do Brasil, antigamente você depender de algum outro tipo de transporte era uma coisa extremamente complicada, e a disponibilidade, ela melhorou literalmente do dia para a noite, né? Você começa a ter uma previsibilidade, então, eventualmente, até num momento de pico, onde isso demore um pouco mais, a chegada do Uber, você começa a ter uma previsibilidade daquilo. Então, você entra no aplicativo, você pede e você passa a saber quanto tempo vai demorar. A consistência, que eu acho que é uma outra coisa que a gente tem isso como um pilar muito importante, e a empresa tem mantido isso, apesar do crescimento exponencial, apesar de hoje a gente não conviver mais dentro de um mundo que são só Uber Blacks, a gente já tem várias categorias, mas essa consistência é uma coisa extremamente importante também, e obviamente o wow factor, né, que todo mundo lembra a primeira vez que entrou num Uber e na hora de sair falou, não, beleza, tchau, né? Até você perceber que você simplesmente podia ou não se despedir do motorista, você poderia simplesmente sair. Mas tem, acho que uma última coisa, que aí é uma opinião muito pessoal minha, que não é, a gente tem uma expressão aqui dentro que é statsig, né? Que tem significância estatística suficiente para você poder falar que realmente é algo relevante, mas tem uma coisa que eu estou observando, inclusive agora durante o Covid, que é as pessoas ficarem mais educadas. Então, o fato do ecossistema ter um rating, tanto para o motorista parceiro quanto para o usuário, faz com que as pessoas efetivamente se preocupem com aquilo, né? Aquilo é importante para a sua identidade dentro daquela comunidade, aquilo é importante, no caso do parceiro, para os benefícios que ele vai ter, para a série a gente tem dentro do nosso programa de fidelidade, dependendo do comportamento do motorista, de alguma forma ou de outra, ele pode unlock vantagens diferentes. E isso faz com que as pessoas falem bom dia, boa tarde, respeitem, né? No caso do Comfort, recentemente a gente lançou você ter a opção de falar, cara, eu não quero conversar.
Então, por favor, não converse comigo, né? E esse ambiente, essa mecânica da comunidade realmente traz esse quarto fator aí, que eu acho que ele é mais uma curiosidade do que necessariamente um fato. E hoje de manhã eu estava numa reunião bem cedo, via Zoom, e um dos participantes comentou isso, ele falou, poxa, eu espero que pós-Covid a gente continue sendo tão educado, porque rolou um daqueles momentos que duas pessoas tiraram o mute na mesma hora, começaram a falar um em cima do outro, de repente todo mundo já tinha botado o mute de novo e estava, não, fala você, coisas que numa reunião presencial a gente já estaria todo mundo falando um por cima do outro. Eu acho que tem essa educação adicional que vem com esse ambiente digital, com essa comunidade, né, que na prática o nosso ecossistema ele acaba sendo uma grande comunidade, que é um fator adicional e provavelmente contribuiu muito aí na experiência da sua esposa nesse momento, que além de ter a disponibilidade, a confiabilidade, também tinha um componente de respeito, como você falou, né? O taxista às vezes não parava, enfim, eu acho que a nossa plataforma traz isso também. E são mudanças que estão aí para ficar, né? Então a gente já está no Brasil hoje há 6 anos, mais de 1 milhão de parceiros, então entre motoristas e entregadores, a gente tem 1 milhão de pessoas que estão conectadas na nossa plataforma como uma atribuição, uma empreitada, né? Então são microempreendedores independentes, e quando a gente olha para o lado de usuários, a gente está falando aí de mais de 22 milhões de usuários. Então, é um negócio que em 6 anos no Brasil ficou gigante e já está em todos os cantos, né? Então, quando a gente fala de expansão geográfica, é até difícil quando a gente pensa em Brasil imaginar que ainda tem lugares para onde crescer, porque a gente já está em todos os cantos. Talvez precise de um Uber charrete, né? As modalidades, elas de fato, quando a gente olha Uber Mundo, elas têm várias. A gente está fazendo um piloto agora em Vitória, enfim, estava antes da pandemia, de tuk-tuk, que é uma coisa no Brasil que nunca existiu. A gente tem países da Uber onde isso é um dos principais meios, e entramos aí num piloto em parceria com a Movida para ver como é que o brasileiro reagia a esse meio de transporte, ainda muito pequeno. Estava sendo extremamente bem sucedido o piloto, e agora estamos, como muita coisa, pausados. Mas, certamente, olhando aí para os próximos 6 meses, 12 meses, novas modalidades virão. Você acha que o Uber virou a Gillette dos carros? O Uber virou a Gillette dos carros. Porque hoje em dia o que acontece, sem querer falar em concorrente, é que a pessoa fala assim, vou chamar um Uber, e às vezes, eventualmente, o que ele quer dizer é que ele vai chamar um carro. Eu acho que o termo virou, a gente brinca, né, que o termo virou um verbo, mas esse verbo, ele significa várias coisas, né? Ele significa, sim, isso, vou pedir um carro no modelo ride-sharing, enfim, na nossa modalidade. Também significa uma coisa com grande escala, com plataforma grande, significa marketplace. Mas sim, eu acho que da mesma forma que Gillette acaba sendo o termo genérico, na verdade é uma marca que assume o papel de um termo genérico, nesse sentido, sem dúvida, a gente já assumiu esse papel. Aqui no Rio, Cláudio, houve uma pesquisa que apontou que a Uber, os Ubers, nesse caso a Uber, que a Uber era a marca mais admirada, mais querida pelos cariocas. Você acha que isso é reflexo de tudo isso que você falou?